Salve, salve pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Ramos, aqui da nossa Mix School, uma escola de negócios com foco em mercado, investimentos e contabilidade. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre planejamento orçamentário. Tentar passar aí a minha expertise, meu conhecimento nessa área. Mas a minha pergunta inicial é a seguinte: a empresa que vocês prestam serviço ou a empresa de vocês já tem um planejamento orçamentário? Você sabia que ele é uma ferramenta essencial aí na gestão do desempenho empresarial? E a falta desse planejamento orçamentário acaba sendo um dos principais fatores de mortalidade das empresas? Então, é o seguinte, você quer saber como fazer um planejamento orçamentário, como elaborar, como estruturar? Quer saber como isso funciona? Quer saber? Então, senta e lá vem conhecimento. Bom, pessoal, para quem está dando aí os primeiros passos na gestão empresarial, essa experiência ela pode ser como um admirável mundo novo, que se abre com infinitas possibilidades de melhorias aí no processo da empresa, gerando impactos aí bem significativos, bem positivos, diretamente no resultado e desempenho dessa empresa, tá? Agora, é o seguinte, a gente só tem que ter cuidado com a ansiedade, tá? Em querer mudar tudo de uma só vez. Tem que ter muito cuidado. Eu sempre digo na vida que nós temos que ter a filosofia dos 3 P's: prudência, perseverança e paciência. Mas antes de falar sobre planejamento orçamentário, precisamos entender na realidade que ele é um dos pilares da gestão orçamentária, que estuda exatamente como planejar e monitorar de forma sistemática os resultados financeiros de uma empresa. Agora atenção, pessoal, a gestão orçamentária ela é alicerçada em 4 pilares. O primeiro deles é o planejamento orçamentário, que na realidade é o desdobramento dos objetivos estratégicos da empresa em números, planejando assim receitas, custos e despesas. Depois vem o pilar das simulações de cenários, que acontece aí quando planejamos cenários alternativos para atingir os objetivos estratégicos da empresa. Depois nós temos para mim o que eu acho o pilar mais complexo, que é o acompanhamento orçamentário, que é o processo aí sistemático de acompanhar mensalmente aquilo que foi planejado, orçado, com o que foi realizado e aí vendo as diferenças. Depois vem o pilar das revisões orçamentárias, que é exatamente o processo de rever os planos e metas quando for necessário. Então é o seguinte, pessoal, o planejamento orçamentário é planejar de fato as receitas, custos, despesas e investimentos que uma empresa estima para os próximos meses ou anos. É como, na realidade, uma contabilidade de trás para frente. Ela vai meio que antecipar o futuro para que a empresa possa se preparar melhor aí para o que está por vir. E qual a importância, pessoal, desse planejamento orçamentário? E aí me vem uma frase muito interessante lá de Alice no País das Maravilhas, que é dita pelo gato, que ele fala o seguinte: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Repito, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, isso também se assemelha muito à questão, por exemplo, de situações dentro de um avião, tá? Você, por exemplo, entraria em um avião sem que o piloto tivesse um plano de voo? Pois é, galera, gerir uma empresa sem um planejamento orçamentário é como andar em um avião sem um plano de voo. Você não sabe quando vai pousar e nem mesmo se há combustível suficiente para chegar no destino. A importância do planejamento orçamentário está justamente no exercício de analisar o resultado atual da empresa, comparar com o histórico, comparar com o mercado e as expectativas de seus executivos, e também de traçar planos claros para o atingimento dos objetivos da empresa. E aí, pessoal, neste processo de entendimento de passado, presente e futuro dos resultados, as empresas acabam identificando oportunidades de redução de custos, de aumento aí de receitas e de redução de riscos por meio de simulação de cenários alternativos. Mas atenção, não para por aí. Além da importância para o direcionamento da empresa e melhoria constante dos resultados, o planejamento orçamentário também é uma ferramenta aí de alinhamento e engajamento com todo o time da empresa, que passa a ter aí uma visão, bem mais clara de futuro e o entendimento do seu papel no atingimento do objetivo da empresa. Eu costumo dizer que passa a haver dentro da empresa, em função do planejamento estratégico, uma sinergia. Agora que já sabemos o que é planejamento orçamentário, precisamos saber como ele é feito, tá?
Bom, de maneira geral, o planejamento orçamentário de uma empresa, ele segue os seguintes passos. Primeiro a gente tem a criação de um planejamento de vendas, depois a gente tem a criação de deduções dessas vendas, depois a gente passa a criar um orçamento de custos de produção, e aí vem a parte do orçamento de gastos com o pessoal, depois a gente acaba criando um orçamento de despesas operacionais e por último a gente cria aí um orçamento de investimento. E aí a gente pode condensar isso tudo numa planilha de Excel e também usar um Power BI. Agora eu quero falar com vocês dos tipos de planejamento. E aí eu vou começar pelo orçamento centralizado. É o seguinte, pessoal, um orçamento centralizado ele pode ser até menos trabalhoso, mais rápido para ser elaborado, mas ele peca na precisão e no engajamento dos colaboradores. E, por exemplo, passam a responder por um número o qual não tiveram participação na elaboração. Mas, no final das contas, ele pode ser uma boa alternativa para a empresa que não tem nenhum controle orçamentário e precisa começar. Já no orçamento colaborativo, uma palavra que entra em evidência é a sinergia, tá? Implantar um orçamento colaborativo em qualquer empresa não é algo que se faça do dia para a noite. É uma ação que exige uma profunda mudança de cultura e de estrutura. Por quê? Porque os colaboradores de cada setor vão precisar sentir a responsabilidade de definir o quanto será investido na sua área e em que investir. E aí, para entender melhor, eu vou tentar exemplificar para vocês. Imagina que o setor de marketing de uma empresa desenvolva as atividades com base no orçamento pré-estabelecido pela diretoria, com o direcionamento, logicamente, aí do líder da área. Aí é o seguinte, a equipe cabe o quê? Cabe apenas a tarefa de execução sem se preocupar com o planejamento estratégico e a identificação de melhorias. Eventualmente, um colega ou outro dá uma ideia, mas mais como forma de demonstrar proatividade ali do que pelo fato de ser uma obrigação ou uma política interna da empresa. Com o orçamento colaborativo, essa ideia muda completamente. Os colaboradores vão precisar atuar estrategicamente para decidir quais ações serão tomadas no próximo período. Assim, pessoal, precisarão definir tarefas como merchandising em pontos de venda, ações de marketing de conteúdo, atualização do site e impulsionamento de publicações nas redes sociais. E definir também quais dessas atividades vão exigir mais recursos, quanto será necessário para cada ação e o que será deixado de fora. Por exemplo, aí inserções de publicidade em rádio, que hoje em dia estão cada vez diminuindo. Agora é lógico que, embora mais trabalhoso, o orçamento colaborativo envolve um processo de criação da cultura orçamentária dentro da empresa. O orçamento colaborativo ele é essencial para o amadurecimento do processo de planejamento. Também temos aí, pessoal, o conhecido orçamento histórico, tá? Ele é criado a partir dos números do ano anterior. Basicamente, é calculado o quanto se espera crescer em receita e qual a expectativa de mudança nos custos e despesas para suprir esse crescimento. Este tipo de orçamento ajuda a aprender com o passado, não cometer os mesmos erros, repetir o que deu certo e buscar melhorias incrementais. Uma vantagem deste modelo é que ele envolve menos pessoas, pois não é preciso revisar e justificar todas as atividades da empresa para criar um novo orçamento. E aí, pessoal, geralmente, o orçamento histórico ele é uma boa alternativa para o primeiro orçamento da empresa, por ser aí mais simples, rápido e ainda assim gerar um grande aprendizado ao analisar a performance de exercícios anteriores. Temos também um outro tipo de orçamento muito conhecido, que é o orçamento base zero. O método do orçamento base zero, ele chama a atenção por começar com uma planilha vazia, na qual é preciso a interação entre os membros de uma empresa para alcançar aí os recursos diante da demanda atual da organização. Essa metodologia, pessoal, ela se ajusta às metas de curto e médio prazo e tem sido utilizada com frequência por lideranças financeiras, principalmente em momentos nos quais as decisões corporativas devem ser tomadas com rapidez e precisão. Por último, e não menos importante, temos o orçamento matricial, também definido como gerenciamento matricial
de despesas. Ele é um tipo aí de orçamento conhecido principalmente pela facilidade na elaboração e pela visão cruzada e objetiva que sua análise proporciona. O objetivo do orçamento matricial é principalmente analisar e gerir as despesas e as receitas não mais por centro de custo, pessoal, mas pela visão cruzada de entidades e pacotes. Aí como isso vai funcionar? Por exemplo, os pacotes são os grupos de receitas, despesas, custos ou investimentos da empresa. As entidades vão ser o quê? As subdivisões da empresa, sendo físicas ou virtuais, como unidade de negócios, centro de custos ou departamento. A implantação do orçamento matricial ela é baseada em 3 princípios básicos. O controle cruzado, que significa que todas as despesas orçadas devem ser acompanhadas por 2 pessoas. O desdobramento dos gastos, que implica que para a definição das metas, todos os gastos devem ser detalhados até o nível de atividades e de unidade orçamentária. E, logicamente, o acompanhamento sistemático, que consiste aí basicamente em instituir uma dinâmica de acompanhamento dos resultados, comparando-os aí com as metas e definindo ações corretivas para os prováveis desvios. Bom, pessoal, nós já sabemos aí o que é planejamento orçamentário, como ele é composto e o que precisa ser feito. Precisamos agora começar a colher o quê? A colher os resultados, os frutos. Então é o seguinte, após a elaboração do orçamento pelas áreas, com as informações disponíveis, é possível a geração dos relatórios considerados essenciais para a gestão de qualquer empresa. E agora eu estou falando basicamente de 3 principais peças contábeis, mas agora elas sendo projetadas. Então nós vamos ter a DRE projetada, nós vamos ter a projeção do fluxo de caixa e nós vamos ter a projeção do balanço patrimonial. E a grande magia dessas projeções está exatamente na complementação entre elas. De forma bem simples, por exemplo, a projeção da DRE vai mostrar o quanto de lucro uma empresa vai gerar lá no futuro. Já a projeção do fluxo de caixa mostra o quanto a empresa vai ter de dinheiro em caixa para honrar seus compromissos com funcionários e fornecedores, por exemplo. E a projeção do balanço patrimonial nos diz o quanto a empresa irá acumular de riqueza no período projetado. Pessoal, eu quero terminar esse vídeo com a seguinte frase: o planejamento ele é importante, mas é o comprometimento dos executores que torna útil a tarefa de planejar. Esse vídeo deu muito trabalho para planejar e executar, então eu conto com o seu like, a sua inscrição no canal, o seu compartilhamento e o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.